O nosso texto de hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler os versos 1, 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. Se você tem sua Bíblia aí, você abrindo no Novo Testamento, vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, aí depois 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Antes de ler a Bíblia, deixa eu só falar uma coisa aqui. Nós vamos começar hoje à tarde aquele curso Como Dar Estudos Bíblicos. Eu vi que o Tony anunciou aqui. Esse curso ele é dado em 5 horas. Então hoje vamos fazer a primeira parte, sábado que vem temos a segunda parte. E no terceiro sábado, dia 20, dia 13, nós teremos a última parte, que é um estágio. Vamos ter um estágio prático aí no dia 13. Então, aqueles que quiserem vir, nós temos pelo menos 30 vagas, temos só 13 inscritos. Se alguém não fez sua inscrição ainda, quiser vir à tarde, também será muito bem-vindo. Às 4h30 da tarde, na sala dos adolescentes, aqui no piso de baixo. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, diz bem assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha uma Bíblia que tenha mapas no final. Se você quiser dar uma consultada nos seus mapas aí no final da Bíblia. Um desses mapas diz assim: segunda viagem missionária de Paulo. Na minha Bíblia está assim, deve ser a mesma coisa, os mapas são os mesmos em todas as Bíblias. Se você olhar aí nesse mapa correspondente à segunda viagem missionária de Paulo, você vai ver que aparece a cidade de Corinto, do lado esquerdo, aí tem na parte de cima Macedônia, na parte de cima Acaia, e lá na Acaia tinha a cidade de Corinto. A Grécia, nesse período, hoje o território da Grécia era uma província romana, aliás, 2 províncias. Essa parte que está mais no sul da Grécia era chamada de Acaia, a província romana da Acaia. E a parte de cima, onde é a maior parte do território da atual Grécia, era chamada de província romana da Macedônia. A capital da Acaia era Corinto, a capital da Macedônia era Atenas. E na segunda viagem missionária que Paulo fez, que durou mais ou menos 3 anos, do ano 50 ao ano 53, ele foi para a cidade de Corinto. Ele entrou pela primeira vez na Europa. Começou em Filipos, foi descendo, Tessalônica, Bereia, e depois Paulo foi para Atenas, e de Atenas ele foi para Corinto. E no capítulo 18 de Atos, nós temos ali o registro de como a igreja de Corinto foi fundada, e foi fundada por Paulo. Na segunda viagem missionária, ele passou 18 meses, 1 ano e meio, na cidade de Corinto, e quando ele saiu, ele deixou essa igreja estabelecida lá em Corinto. E agora, quando Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios, estamos no ano 57. Paulo está na cidade de Éfeso, na terceira viagem missionária. Ele passou 3 anos em Éfeso, e no ano 57 ele escreve esta carta para aquela igreja que ele havia fundado lá na Acaia. E Paulo escreveu essa carta porque ele estava muito preocupado. Se você olhar aí no capítulo 1 de 1 Coríntios, no verso 11, ele diz que ele recebeu uma comitiva lá de algumas pessoas da cidade de Corinto. Capítulo 1, verso 11, ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Esse nome Cloe é um nome grego feminino, então era uma mulher. Não sabemos se ela era membro da igreja ou não, mas gente da família dela, que possivelmente eram membros da igreja, foram a Éfeso, encontraram Paulo lá e eles contaram um pouquinho da igreja. E Paulo ficou extremamente preocupado e ele então escreve esta carta. E esta carta de Paulo está dividida em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele está dando a eles conselhos, como um pastor que está distante, dando conselhos à igreja, do relato que ele ouviu. E do capítulo 7 ao final, ele está respondendo perguntas que a igreja enviou para ele. No capítulo 7, verso 1, ele diz: a respeito do que vocês me escreveram, e ele começa então a responder a uma série de perguntas
que a igreja tinha feito para ele. Mas Paulo está preocupado com a igreja por uma razão muito simples. Aliás, por 4 razões. Eu falei que simples, mas eu estou enganado. Não eram razões simples, eram razões preocupantes. No capítulo 1 até o capítulo 5, Paulo está resolvendo um problema de divisão. A igreja de Corinto estava dividida. A igreja estava dividida em 4 facções. Havia uma facção que dizia que a liderança, eles seguiam Pedro. Havia uma outra facção que dizia que seguiam Paulo. Havia uma terceira facção que diziam que eram discípulos de Apolo, um pregador, um tremendo pregador, talvez um dos grandes pregadores que a igreja primitiva teve. E havia uma quarta facção que diziam que seguiam a Cristo. Então, a igreja de Apolo, a igreja de Cristo, a igreja de Paulo e a igreja de Pedro. E isso, claro, causava uma dissensão muito grande. A igreja estava em pé de guerra, cada grupo lutando contra o outro grupo. E Paulo, então, escreve, não vai ter tempo para a gente falar sobre isso aqui, mas Paulo diz que essa era uma situação grave e ele corrige, às vezes, com palavras duras à igreja. Então, esse era o primeiro problema. O segundo problema aparece a partir do versículo 5, do capítulo 5, perdão. O primeiro problema aparece aí no capítulo 5. E Paulo fala de um problema extremamente grave que estava na igreja. Um membro da igreja estava tendo um caso amoroso com a madrasta, a esposa do pai. E Paulo disse que alguns irmãos da igreja sabiam e acobertavam, davam apoio àquele membro que estava fazendo isto. E no capítulo 5, então, Paulo fala, irmãos, que absurdo é esse? Nem entre o povo que não tem princípios religiosos essa coisa é aceita. Como é que a gente pode estar aceitando isso na igreja? E Paulo, então, dá lá conselhos duros, manda que a pessoa seja excluída da igreja e ele trata lá com palavras duras. No capítulo 6, encontramos 2 problemas aí. O primeiro problema vai do verso 1 ao verso 11, é o problema de que os irmãos estavam tão brigando entre eles que estavam agora levando os irmãos aos tribunais por problemas ali entre eles, da igreja. E estavam tendo um litígio tão grande que a igreja estava praticamente no tribunal o tempo inteiro. E Paulo diz, irmãos, que absurdo é esse? Vocês não conseguem resolver os problemas dentro de vocês? Vão chamar o povo do mundo para julgar coisas que são relativas à igreja? Que base eles têm para julgar as coisas da igreja? Sejam maduros, ele está dizendo. Primeiro, não deve haver confusão nenhuma. Mas, na impossibilidade de não ter um problema ou outro, resolva o problema na igreja. É como se tivéssemos um problema aqui, 2 irmãos aqui, 2 anciãos, desentendessem de alguma forma e fosse num tribunal para que o juiz determinasse quem dos 2 tinha razão em um assunto relativo à igreja. E Paulo está dizendo que isso é um absurdo. E a partir do verso 12 até o final do capítulo 20, aí outro problema. Paulo está dizendo aqui que na igreja de Corinto havia alguns irmãos, já membros da igreja, que estavam frequentando casas de prostituição. Alguns membros da igreja iam lá no prostíbulo. E eram membros da igreja. E Paulo então escreve e fala, irmãos, que absurdo é este? Como é que pode uma coisa desta? Vocês não sabem que nós, com alguém, quando se relaciona com uma prostituta, está como se estivesse casando com ela, porque a Bíblia diz que os 2 tornam-se uma só carne. E ele usa palavras duras aqui. Então, 4 problemas havia na igreja. Primeiro problema, divisões. Segundo problema, um irmão lá estava tendo um caso amoroso com a própria madrasta. Palavra difícil essa de falar. O terceiro problema era um problema de litígios entre os irmãos estavam indo aos tribunais, um contra o outro, para resolver questões da igreja. E o 4º problema era esse problema que alguns irmãos estavam frequentando casas de prostituição. Então, quando você ouve tudo isso que havia na igreja, você fica pensando assim, puxa, mas que igreja é essa? Se essa era a igreja de Corinto, a nossa, então, a gente já está praticamente no céu, né? Esses problemas, graças a Deus, a gente não tem na nossa igreja. E se uma hora ou outra aparece um problema desse, a gente resolve imediatamente, não deixa a coisa crescer. Mas no verso 2 do capítulo 1, e eu gostaria de ficar só nele hoje de manhã, como base da nossa mensagem, Paulo, quando escreve à igreja, se você puder voltar aí, capítulo 1, verso 2, ele diz bem assim, escrevendo a carta, ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a igreja de Deus que está em Corinto.
Isso que é o ponto que eu acho interessante, e Paulo está dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja com todas aquelas dificuldades, com todas aquelas lutas, com todos aqueles problemas, vivendo tudo aquilo, Paulo não diz a igreja de Corinto, mas a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo está dizendo que não são as pessoas que definem a igreja. Não é porque tem alguém com mau comportamento, que alguém que está ali dando um terrível mau testemunho, que não é essa pessoa que define a igreja, porque a igreja não é das pessoas, a igreja não é dos homens. Apesar da igreja ter os homens, ou apesar da liderança dos homens, mas a igreja é a igreja de Deus, é a igreja de Deus na terra. E Paulo então está escrevendo para a igreja de Deus que estava em Corinto. Ellen White, no livro Testemunhos para Ministros, a primeira linha do livro, ela diz assim: a igreja, por mais fraco e débil como pareça, mas é o único objeto na terra sobre o qual Deus tem a sua suprema atenção. Mais ou menos assim o que ela diz ali, que Deus considera com mais atenção é a sua igreja. E Paulo, mais ou menos como no livro Pequeno Príncipe, né, quando a raposa diz para o príncipe, você é eternamente responsável por quem você cativa. Paulo então se sentia responsável por aquela igreja e ele estava escrevendo esta carta. Mas irmãos, o que nós precisamos aprender aqui, a igreja é a igreja de Deus. A igreja é a igreja de Deus. Isso tem uma conotação extremamente forte, porque muitas vezes nós nos relacionamos com a igreja como se a igreja fosse apenas uma organização humana. Uma forma de nos manter, então, ali juntos, já que temos o mesmo pensamento, temos ali algumas crenças semelhantes, então nós nos reunimos e, a partir disso, então, constituímos a igreja. Mas Paulo está dizendo aqui que a igreja não é um projeto humano, a igreja é a igreja de Deus. Apesar de não ser perfeita, porque ela é composta de pessoas imperfeitas, mas não é por culpa de Deus ou porque isso diminui a força da igreja como sendo uma instituição divina. A igreja é a igreja de Deus. Agora, quando Jesus veio a este mundo, Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 13, que Jesus veio com uma missão bem específica, que foi trazer o reino de Deus à terra. Em Colossenses 1, verso 13, você deve ter a sua Bíblia aberta aí, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando Jesus veio à terra, ele veio trazer o reino de Deus à terra, porque Satanás havia lá no Éden usurpado, então, tomado o domínio da terra de Adão e Eva, e aqui se tornou então o império das trevas. O planeta Terra inteiro é o império das trevas. Quando Jesus veio, então, ele veio trazer o reino de Deus novamente à terra. E Jesus, então, começou o reino. A pregação dele era sobre o reino. Os apóstolos pregavam sobre o reino. Jesus ensinava sobre o reino. E Jesus, então, trouxe o reino de Deus. Só que o reino de Deus é invisível. O reino de Deus foi trazido à terra sob a liderança de Jesus, mas esse reino é invisível. Não tem limites geográficos este reino aqui na terra. A única face visível do reino de Deus é a igreja. A igreja é a face visível do reino de Deus na terra. Quando Deus nos salva, Ele nos traz para a igreja. Porque a igreja representa, a face que se pode ver do reino de Deus aqui na terra. Nós somos introduzidos no reino de Deus. E de que maneira nós entramos no reino de Deus? Obviamente é quando nós cremos. Quando nós cremos em Jesus é quando Deus nos transporta. Deus não vai forçar ou transportar alguém do império das trevas para o reino dele. Isso só ocorre quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, aceita Jesus agora como líder. Então Deus nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino de Jesus ou no reino dele. Só que, como eu disse, não existe um limite geográfico que determina. Aqui é o império das trevas e aqui é o reino de Deus. Os dois convivem juntos no planeta. A única face que a gente consegue ver do reino de Deus é a igreja. Por isso Deus nos traz para a igreja, porque a igreja representa o reino dele aqui na terra. Em João, no capítulo 3, naquele famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus 2 vezes enfatiza
De que maneira podemos entrar no reino na conversa com Nicodemos? No verso 3, João capítulo 3, verso 3, Jesus diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no verso 5, Jesus volta a dizer: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, de que maneira nós entramos no reino de Deus? Quando nós nos batizamos, quando somos batizados. Ali marca um novo nascimento. O velho indivíduo, a velha vida que a pessoa viveu é sepultada no tanque batismal, e quando a pessoa ergue, do ponto de vista de Deus, a pessoa está nascendo de novo, e agora ele é incluído no reino de Deus. E a maneira como isso se torna visível quando a pessoa é incluída então na igreja. Por isso que Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, diz: aí é a igreja de Deus. Apesar de todos os problemas que tem dentro da igreja, mas é a igreja de Deus. E Paulo está escrevendo para corrigir aqueles problemas. Então, quando nós aceitamos e fomos batizados, mais do que ser incluídos na igreja, nós somos incluídos no reino de Deus. Agora, quando, por alguma razão, nós nos desligamos da igreja, quando nós voltamos à velha vida antes e desistimos de nossa caminhada com Deus, nós estamos sendo excluídos novamente do reino de Deus. Ao sair da igreja, nós estamos mais do que simplesmente saindo da igreja. Nós estamos deixando o reino de Deus e voltando para o império das trevas. Por isso que Paulo então escreve a essa igreja, dizendo que aqueles que estavam no reino de Deus eram chamados para ser santos. Porque a vida que a pessoa vai viver agora na igreja, já é a vida que a pessoa vai viver no reino. E a pessoa, ao entrar na igreja, ele não pode continuar tendo a mesma vida que ele tinha quando vivia no império das trevas. Vamos pegar alguém dá um nome qualquer a essa pessoa, me permitam dar a essa pessoa o nome de João. Aqui está o João. João é uma pessoa que não conhece ainda toda a verdade bíblica, ele não aceitou Jesus como Salvador, ele não foi batizado, mas ele é uma boa pessoa, ele é uma pessoa que tem bons princípios de vida, é um bom pai de família, é um bom funcionário, é uma pessoa que todos nós olhamos e dizemos, é um bom cidadão, mas ele ainda está vivendo no império das trevas. Ele ainda está vivendo territorialmente e espiritualmente e emocionalmente no império das trevas. O João ainda tem valores que não são os valores do reino de Deus. O João ainda crê em coisas que são diferentes do que a palavra de Deus ensina. Apesar de ser um bom cidadão, ele ainda está vivendo lá no império das trevas. A partir do momento, então, em que o João entendeu o chamado de Deus para ele e aceitar, que ele é pecador, 2, que todos os pecadores estão condenados à morte eterna, e 3, que Deus, então, para salvar esses pecadores condenados à morte eterna, enviou Jesus como resgatador, como salvador. E João aceita Jesus como salvador e é batizado para marcar o fim de uma antiga vida e o começo de uma nova. Então João agora vem para o reino de Deus e ele precisa agora de novos valores. E esses valores são implantados em nós, num primeiro momento, pelo Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5, Paulo volta a esse mesmo assunto aqui de Coríntios. Em Gálatas, capítulo 5, Paulo faz um contraste entre a vida do império das trevas e a vida no reino de Deus. Aqui Paulo chama o império das trevas de carne. E o reino de Deus ele chama do Espírito. No verso 16 ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, que é no reino de Deus, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, que era a vida que se tinha antes. Ele diz, porque a carne, que é o império das trevas, milita ou luta contra o Espírito, que é o reino de Deus. E o Espírito contra a carne. Então, esses dois mundos estão em conflitos, porque têm valores opostos. Como ele diz, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis mais sob a condenação da lei. E ele fala, qual é o tipo de vida que se tem lá no império das trevas? Ele diz, as obras do império das trevas ou da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, era um dos problemas da igreja de Corinto,
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Então eram coisas normais na vida do João antes. Eram valores que estavam interiorizados dentro dele. Embora João fosse um bom pai de família, fosse um bom esposo, mas João tinha ali princípios que o mundo vê como normais, né? Tipo uma sexualidade que você deve expressar, deve buscar a sua felicidade, não importa de que maneira, você deve buscar a sua felicidade. Se a sua felicidade, se você vai se sentir realizado sexualmente, é com uma, duas, três mulheres, isso é normal, desde que você tome um cuidado ali para que não prejudique ninguém. Se o seu desejo sexual é com alguém que tenha o seu mesmo sexo, né, se é 2 homens, 2 mulheres, tudo bem, a sociedade diz, não há nenhuma anormalidade nisto. Viva a sua vida, ninguém é responsável pela sua vida, viva a sua vida. Todo mundo respeita, todo mundo aceita. Então esse é o tipo de vida que se tinha antes. A pessoa também era egoísta, pensava só nela. Eu estou centralizado, tudo é para mim. A pessoa também, diz Paulo, que não tem domínio de si, né? Não tem domínio de suas ações. Você pode usar o que você quiser, você pode ser um viciado em qualquer coisa que prejudique a sua saúde, não há nenhum problema, isso é um problema apenas seu. Mas agora que a pessoa vem para o reino de Deus, Paulo diz que o Espírito Santo, então, começa um processo de transformação. No verso 22, ele fala que em lugar do ódio ou do egoísmo, agora é amor, alegria, paz, longanimidade. Capítulo 5 de Gálatas, verso 22. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, no primeiro momento, essa transformação é uma transformação que ocorre em nós e que nós somos apenas agentes passivos dessa transformação. É o Espírito Santo quem faz essa mudança. Nós apenas recebemos as consequências boas desta mudança. Então, num primeiro momento, é pelo Espírito Santo. No segundo momento, Jesus diz que é pela palavra dele. Em João 17:17 diz, vamos ver, João 17:17, é melhor falar, conhecereis a verdade. Alguém lembra de cor? Mas não era esse texto que eu tinha em mente, não. Veio na minha boca. Mas só para saber se vocês sabiam de cor. 17:17. Santificai-os na verdade. Por isso que eu me confundi. A tua palavra é a verdade. Então, o processo de santificação é pela palavra de Deus. Por que pela palavra de Deus? Porque pela palavra de Deus nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Deus nos revela qual é a vontade dele. Aqui na Bíblia está, de certa maneira, vamos dizer assim, a lei do novo reino, ou a constituição do reino de Deus. E Deus nos diz, então, o que é correto, o que não é correto, o que é aceitável, o que não é aceitável na vida de uma pessoa que anda com Deus. Deus coloca novos valores dentro da gente. Então, se antes éramos egoístas, agora nós somos altruístas. Se antes só pensávamos na gente, agora pensamos também na necessidade daqueles que estão perto da gente. Se antes tínhamos ciúmes, agora nós temos um espírito que inclui todo mundo, né? Se brigávamos antes por qualquer coisa, agora o nosso maior desejo é que mais pessoas estejam participando, que quando alguém, de alguma forma, é elogiado, alguém da igreja, nos sentimos partes deste elogio. E assim, nossos valores vão sendo modificados. Então, no primeiro momento, o Espírito Santo faz isso. O segundo momento, pela palavra de Deus. Por isso, precisamos estudar e conhecer para saber qual é a constituição do reino de Deus. E a terceira parte é uma parte que precisa que exerçamos uma disciplina pessoal. Nessa parte, nós somos ativos. Não podemos sentar e dizer, o Espírito Santo que muda. Eu gosto de beber ali, meu traguinho, eu bebo. Quando o Espírito Santo tirar essa vontade de mim, eu não bebo mais, é um trabalho dele. E ficamos passivamente esperando um dia a vontade passar. Não, não é assim. Nós temos que ter agora uma disciplina pessoal. Uma das coisas que precisamos exercer é o domínio próprio. Se o João, por exemplo, ele bebia, antes ia com os amigos ali no bar, bebia, tinha uns momentos alegres, agora o João sabe, ele não pode mais beber bebidas alcoólicas. Deus fala que isso é extremamente prejudicial à saúde. O álcool é uma droga, lícita, mas uma droga, que muda aí a química do cérebro e altera a nossa personalidade. Então, nós não podemos usar isso. Agora, se o João ia sempre encontrar lá no bar com os amigos, e ele sabe que ali é um lugar de perigo, o João não deve mais ir lá. Imagine o João dizendo assim, não, eu vou lá, não vou beber, não vou jogar nada, não vou contar aquelas piadas, se alguém começar a contar uma piada daquelas que não deve contar, eu saio de perto. Vocês sabem que, vocês imaginam que o João vai resistir muito tempo?
Então, o João sabe, então ele tem que ter uma disciplina pessoal, ele não pode ir mais ao bar. Infelizmente, aqueles amigos não servem mais para ele. Pelo menos tem uma intimidade com aqueles amigos, porque uma hora ou outra aqueles amigos vão levá-lo para uma situação, então, que ele vai abandonar os novos princípios. O tio João, por exemplo, era uma pessoa que tinha um sério problema em mentir. Qualquer situação ele já estava pronto para mentir. O João sabe que agora Deus condena a mentira. Deus diz que a mentira está ligada ao diabo. O diabo é o pai da mentira. O João agora, por mais tentado que seja a mentir em determinada situação, ele tem que ter uma disciplina para não mentir. Mesmo quando dizer a verdade vai trazer alguma consequência para ele, ele tem que ter a disciplina para dizer a verdade. Se por acaso João tinha algum vício, fumar, por exemplo, ou mesmo qualquer outro vício, ele tem que fugir agora de todas as possibilidades que o colocava nessa situação. Se o João era um sujeito que esquentado, tinha uma têmpera ruim, qualquer coisa ele já explodia. Ele tem que ter agora uma disciplina para não voltar àquilo. Tem que orar e pedir a Deus: Senhor, tira essa natureza de mim. Naqueles momentos, quando eu estiver perto para explodir, me dê a consciência disto, que eu consiga me segurar. E assim, então, diz Paulo, nós vamos sendo transformados. A igreja de Corinto não era uma igreja modelo. Com a igreja de Corinto, nós não aprendemos pelo exemplo, nós aprendemos pelo contraste. E Paulo, então, está escrevendo para eles e dizendo: irmãos, lembre-se antes de tudo que vocês estão no reino de Deus. A igreja é a face visível do reino de Deus. Vocês não estão inseridos em uma organização humana, com princípios próprios. Não, vocês estão inseridos no reino de Deus. E o comportamento que vocês estão tendo como membros do reino de Deus não é apropriado para aqueles que estão no reino de Deus. Esse tipo de comportamento que vocês estão tendo aí, primeiro de ter facções, de estarem brigando uns com os outros, isso não tem no reino de Deus. No reino de Deus nós todos temos o mesmo pensamento, a gente ajuda uns aos outros, a gente chega ao ponto de oferecer a outra face se alguém bater na gente. No reino de Deus, nós não temos esse tipo de sexualidade desenfreada. Embora a sexualidade seja uma coisa bonita, criada por Deus para o nosso bem, mas tem um limite, tem que ser dentro dos limites que Deus estabelece. Não é possível, Paulo diz, que vocês suportem que um membro da igreja tenha um caso amoroso com a esposa do próprio pai. Isso é um escândalo, uma vergonha. Tirem essa pessoa de dentro da igreja, Paulo diz. Não é possível que membros da igreja vá e frequente esse tipo de ambiente que estão frequentando. Isso é impossível, Paulo diz. Isso não pode ter dentro do reino de Deus. Não é possível também que vocês briguem de tal maneira que precisem ir para os tribunais para decidir os casos de vocês. Então, Paulo está dizendo que dentro da igreja de Deus nós temos que ter essa consciência. Nós entramos para o reino de Deus, mas nós não podemos entrar com o nosso histórico passado. Embora a gente entre num primeiro momento, e Deus é misericordioso e suporte, e nos dá um tempo para que essa transformação ocorra, mas isso não pode se tornar um modo de vida. Temos que exercer, então, essa disciplina, que vem pelo Espírito, pela palavra e pela nossa disciplina pessoal. Quando realizamos tudo isso, nós vamos cada dia alcançando a perfeição que Deus deseja. Não perfeição moral aqui na terra que nunca teremos, mas pelo menos vamos chegando perto do ambiente espiritual que Deus deseja que tenha na igreja. Agora, o desejo de Deus para a igreja de Corinto está registrado na Bíblia, porque é o desejo de Deus para toda a igreja, para a igreja do Iguatemi também. Nós todos, quando aceitamos Jesus Cristo e fomos inseridos no seu reino e nos tornamos membros desta igreja, ou por batismo, ou por transferência, nós estamos aqui dentro do reino de Deus, aqui representa o reino de Deus, e aqui nós estamos. Agora nós devemos então ter sempre essa consciência de que nós precisamos nos unir de tal maneira para que coisas do passado não entrem mais aqui, que nós possamos caminhar juntos para termos cada vez mais uma consciência de que vivendo aqui, nós estamos vivendo não dentro dos limites que uma sociedade impõe, mas nós estamos vivendo dentro dos limites que Deus nos pede para viver. E vivendo dentro do reino, nós estamos vivendo como filhos de Deus. Então este é o desejo do Senhor para você, para mim, para todos nós que vivemos no reino. Nós estamos vivendo hoje no reino de Deus, e vivendo no reino de Deus, nós devemos ter a ética
do reino de Deus. Não podemos mais permitir que princípios e costumes mundanos entrem aqui dentro na igreja de Deus. Nós devemos uma fidelidade a Deus, porque fomos chamados por Ele, e agora temos que viver essa nova forma de viver. E vivendo assim, nós estaremos então representando adequadamente o reino de Deus no mundo. Que o Senhor nos abençoe, que eu e você possamos ter essa consciência sempre e procurarmos cada dia que a nossa pergunta seja a pergunta de Samuel a Jesus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E que nós tenhamos a consciência de ouvir e obedecer e seguir aquilo que Deus estabelece em sua palavra. Amém. Como o nosso horário está bastante avançado, vamos nos levantar para terminarmos com a oração? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, aqui estamos nós, vivendo já dentro do reino. O reino ainda é invisível, o Senhor não trouxe o reino visível ainda para a terra. Isto vai ocorrer com a volta de Jesus, quando finalmente o inimigo será destruído e todo o nosso planeta se tornará então visivelmente e fisicamente o teu reino. Embora o reino não esteja presente fisicamente aqui, mas o reino já está presente invisível na terra. E a igreja é a face que todos nós podemos ver do teu reino. Nos dê então a consciência que a partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador e o aceitamos também como Senhor de nossa vida e fomos batizados, o Senhor nos incluiu no reino e por isso nós estamos incluídos na igreja. Agora que nascemos de novo, nós precisamos permitir que o Espírito Santo escreva na nossa mente, no nosso coração, novos princípios de vida. Que possamos viver agora de acordo com a visão do reino, com os princípios do reino, com uma nova ética de honestidade, uma nova ética sexual, uma nova ética no relacionamento com as pessoas, uma nova ética em todos os sentidos da vida. Quando vivenciarmos isto, quando tivermos uma consciência pessoal, reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, e pedir ao Espírito Santo que nos dê também uma disciplina pessoal para que a gente tenha forças para não nos permitir andar novamente no caminho do pecado, então a igreja se tornará cada dia mais parecida com o reino. E as pessoas verão então, irão olhar para a igreja, irão ver na igreja, de fato, o reino do Senhor sendo estabelecido aqui na terra. Por favor, Senhor, nos dê esta consciência. E, acima de tudo, nos dê a vontade de nos permitir sermos mudados pelo Senhor, para que os erros da igreja de Corinto nunca se repitam aqui na igreja do Iguatemi, nem a tua igreja em qualquer lugar, mas que a tua igreja seja pura, para que o Senhor a encontre gloriosa como a noiva, esperando por Jesus, para que o rei e a igreja, o rei e o reino se encontrem, e Jesus possa governar sobre nós para todo sempre, conforme a promessa de tua palavra. É o que pedimos humildemente, no nome e na graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu vou estar ali à porta, que eu gostaria de me despedir pessoalmente de todos vocês.